Pois bem, Davi chegou, voltou para Jerusalém, e na nossa mente a gente iria imaginar, está tudo resolvido, a casa está em ordem, mas temos novos problemas acontecendo. Olha o que diz a história. Naquele momento, enquanto Davi está voltando, havia um jovem imprestável, chamado de Seba, filho de Bicri, de Benjamim, que tocou uma trombeta e gritou para o povo: nós não temos nada com Davi, não há futuro para nós com o filho de Jessé. Vamos embora daqui, Israel, volte cada um para sua casa. E sabe o que aconteceu? Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá permaneceram leais a Davi. Acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. E quando o rei chegou de volta a Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara vigiando o palácio e as isolou sob proteção de guardas. E ele supria as necessidades delas, mas não as visitava, e elas ficaram praticamente prisioneiras até a morte, viúvas de marido vivo. Olha o que está acontecendo. Davi está voltando, atravessou o Jordão, há uma briga, porque o pessoal do norte reclama um direito ou um privilégio, e aí há uma imposição de força para que houvesse algum tipo de comunhão, de aceitação. Nesse meio tempo, esse rapaz chamado Bicri começa o movimento, filho de Bicri, começa o movimento contra Davi. E ele então diz: nós não temos nada, não há nenhuma esperança nossa com respeito ao reinado de Davi, como se Absalão fosse melhor do que Davi. Vamos embora. E ele então arrasta todo o exército que havia acabado de jurar lealdade a Davi, e eles vão embora. E aí temos um problema. O pessoal da parte do norte, mais uma vez, se separa. Nós vamos ver mais tarde que essa separação ganha proporções tamanha, até que a própria nação é dividida entre norte e sul. Esses são alguns detalhes. E o último detalhe deste bloco diz respeito ao próprio Davi, o cuidado que ele tem com aquelas mulheres que foram abusadas, estupradas por Absalão no alto de um palácio à vista de todo o povo. Como cuidar dessas mulheres? Então, o capítulo começa dizendo que Davi tem novos problemas. E alguns problemas difíceis. Alguns estão debaixo do nariz dele. Outros estão acontecendo pelas suas costas. Mas o que aprendemos desse primeiro bloco, desse primeiro momento da história desse capítulo? A primeira lição que eu olho para esse texto é o oportunismo. Seba usa esse espaço vazio de poder. Davi não chegou direito, não tomou conta da casa, a ordem real não foi organizada. Ele usa esse vazio de poder para fazer barulho. Ele não tem estrutura, ele não é capitão, ele não é soldado, ele não é ministro, ele é um cara à toa, um fazedor de barulho. E ao gritar, ao chamar, convence os seus irmãos. Oportunismo. Como tem gente que aproveita a oportunidade para tirar vantagem. Seba é esse. E ele faz isso de maneira tão mal pensada, mal planejada, que daqui ele foge e vai embora. A segunda lição que esse texto vai nos dar é a manipulação. As 10 tribos que vieram ao encontro de Davi queriam ser elogiadas, presenteadas, prestigiadas, mas na primeira conversa que escutam, vão embora, largam. São manipuláveis, não têm convicção. Homens que ficam escutando vozes. Alguém publicou alguma coisa na internet, todo mundo acredita. Alguém publicou outra coisa, todo mundo acredita. A gente conhece um monte de gente que é manipulável, vive à base ou na base da opinião dos outros, alheias. Aqui está esse pessoal sem convicção, sem posição, sem lealdade, manipuláveis. Cuidado com gente assim, porque amanhã eles vão te deixar.
A terceira lição é a lição da preservação. Porque, aparentemente, o texto diz que Davi pega essas 10 mulheres e coloca-as em um canto, protegidas. E por que ele faz isso? Davi quer proteger essas mulheres de olhares estranhos, de comentários estranhos, porque agora elas são impuras socialmente, elas estão numa situação desconfortável. Então Davi isola essas mulheres e preserva a sua integridade, sustentando, alimentando, dando-lhes um canto para viver, sem que elas se tornem chacota, sem que elas se tornem vítimas de preconceito social. Davi preserva essas mulheres, até porque ele tinha um relacionamento com elas. Ele não pode simplesmente abandoná-las, dizendo, olha, vocês vão viver a vida do jeito que vocês querem. Isso pode parecer estranho, mas Davi está preservando. Davi está preservando de que elas não sejam vítimas da conversa, do olhar, da acusação, da fala do outro. Ele não quer expô-las. Ele traz para si o problema e guarda. Talvez a gente podia aplicar esse texto na nossa vida. Quantas vezes nós preservamos os nossos irmãos, ao invés de expô-los, ao invés de deixá-los ao julgamento alheio. Davi assume a responsabilidade e diz, não, elas estão preservadas. Quem dera fizéssemos isso, porque não teria sebas, não teria esse bando de gente manipulável e haveria mais paz. Precisamos aprender com Davi. Por isso eu devo orar dizendo, Deus me ajude a ter esse coração sensível e pronto a preservar o meu irmão. Amém. E os problemas acabaram? Não. No próximo episódio tem um negócio complicado que eu quero te contar. Até lá.